Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre as doenças de herança autossômica dominante e sobre os conceitos de penetrância e expressividade. Para começar, devemos saber que essas condições estão relacionadas ao nosso DNA. Mas o que é esse tal de DNA? É basicamente um conjunto de informações que recebemos tanto do nosso pai quanto da nossa mãe. Aqui nós podemos ver os cromossomos duplicados dos nossos pais. Cada um de nós recebe apenas uma pequena parte de cada um desses cromossomos paternos, o que chamamos de cromátide. Cada um dos nossos pais nos dá 23 dessas pequenas partes, e quando nossas células são formadas, passamos a chamar as cromátides de cromossomos. Assim, a espécie humana possui 46 cromossomos, ou 23 pares deles. Vamos olhar um desses cromossomos mais de perto, para a gente entender do que a gente está falando. Aqui podemos ver que o cromossomo nada mais é do que aquela dupla hélice de DNA que já conhecemos enrolada em proteínas, permitindo a compactação do DNA dentro da nossa célula. Já nessa imagem, vemos como a informação presente no DNA está codificada. Cada uma dessas letras representa uma molécula diferente. Essas moléculas recebem o nome de base nitrogenada. A célula possui uma maquinaria importante que é capaz de ler e decodificar essa sequência de letrinhas. A cada 3 letras, a célula recruta um aminoácido específico. Os aminoácidos são pequenas moléculas que, em conjunto, são capazes de formar as proteínas do nosso corpo, que possuem funções próprias. Ou seja, no nosso DNA está guardada a informação que permite a formação das nossas proteínas. É como se fosse uma receita de bolo. Nessa imagem daqui, podemos ver que uma das bases nitrogenadas foi trocada. Perceba que na figura de cima, a letra A foi trocada na figura de baixo pela letra C. Isso vai levar ao recrutamento de um aminoácido diferente do habitual. Dessa forma, a pessoa que possui essa alteração, que podemos chamar de mutação ou variante, vai formar uma proteína diferente que pode perder ou ganhar função. Numa doença de herança dominante, essa variante só precisa estar presente em um dos cromossomos do par para que a doença se expresse. Ou seja, a variação pode estar presente ou no cromossomo vindo do pai ou no cromossomo vindo da mãe. Existem doenças que, para serem expressas, a variância precisa estar presente nos dois cromossomos. Essas são de herança recessiva, mas elas são temas de outro vídeo. Quando dizemos que a herança é autossômica, é porque ela não está relacionada aos cromossomos sexuais, que são aqueles responsáveis pela determinação do sexo biológico do bebê. Agora, vamos falar um pouco sobre o conceito de penetrância na genética. Para falar sobre penetrância, vamos usar o exemplo de uma família na qual o pai, em verde, possui uma doença de herança autossômica dominante. A mãe é uma pessoa saudável e eles também tiveram um filho, que é saudável. Agora, vamos analisar o genótipo dos indivíduos dessa família. O genótipo é basicamente a composição genética dos indivíduos. Para isso, precisamos saber que o pedaço de cromossomo responsável por formar uma proteína recebe o nome de gene, e que os alelos são as diferentes formas e variedades de um gene que existem numa população. Assim, podemos ver que o pai possui um alelo dominante, representado pelo azão, e um recessivo normal. A mãe possui dois alelos normais recessivos. Mas quando olhamos para o filho, há uma surpresa. Ele também possui um alelo dominante que deveria levar à doença, contudo, ele é saudável. Isso acontece porque a doença, no caso, apresenta penetrância incompleta, ou seja, nem todos os indivíduos com genótipo compatível com a doença vão realmente expressar um fenótipo doente. O fenótipo é o conjunto de características que de fato são expressas. Isso acontece, por exemplo, na ectrodactilia de mão fendida. Mas, infelizmente, algumas doenças, como a acondroplasia, um tipo de nanismo, possuem penetrância completa, ou seja, quem possui a variante desenvolve a doença. Para explicar a penetrância idade-dependente, vamos tomar a mesma família como exemplo, mas a doença analisada será a polipose adenomatosa familiar. Nesse caso, a expressão também vai depender da idade do indivíduo. Durante a infância, é incomum que a doença esteja presente, mas praticamente todos os adultos jovens portadores da variante apresentam os pólipos característicos. Nessa família, o pai apresenta polipose. Por isso, é importante realizar os exames de rastreio no filho, até a idade que a doença geralmente se expressa. Caso até esse período da vida não haja alterações, é possível dizer que o filho não possui a variante. Por último, vamos falar um pouco sobre expressividade. Podemos falar de expressividade quando pessoas com o mesmo genótipo apresentam fenótipos diferentes. Assim, a expressividade se caracteriza pelas diferentes formas de expressão de uma doença entre as pessoas. Vamos usar como exemplo a neurofibromatose do tipo 1, em que a expressão pode variar desde manchas de café com leite na pele até mesmo alguns tipos de tumores, como os neurofibromas e os neurofibromas plexiformes. Mas tem que ficar claro que todas as pessoas aqui apresentam a mesma mutação, contudo, a expressão dessa mutação varia em cada um. Aqui estão nossas referências. Obrigado por assistir, até a próxima!